acabar com o meu emprego. Ou seja, eu vou vender coco na praia, né? Bom, mas eu suponho, se a gente fosse pensar assim de maneira fria e obviamente assim superficial, existem alguns empregos que poderiam pessoas poderiam ser remanejadas com a chegada Com das certeza. tecnologias, né? Mas o que acontece, assim, primeiro de tudo, o pessoal tem que lembrar que não precisa de IA para substituir empregos. Então, se Verdade. você entrar no McDonald's hoje, você vai achar quiosques, que são basicamente telas de Android gigante, que você lá, touch, escolhe lá, vai para a cozinha e tem só precisa do cozinheiro. E até o cozinheiro dizem que nos Estados Unidos já tem uma loja protótipo que já tem robô fazendo os hambúrguer para você. Em breve, alguns lugares vai começar já a ser assim. Você vai no supermercado na capital, em grandes capitais, metade dos caixas já são self-service. Você vai lá, você mesmo passa seu produto na barrinha ali e já era. E para a gente estava comentando sobre viagem para o Japão, por exemplo, quando eu fui 10 anos atrás para o Japão, já existiam lojas de conveniência com 0 funcionários. Você entra, não tem nenhum funcionário, porque é 100% self-service. E numa sociedade como o Japão, onde ninguém rouba, ninguém furta, nem nada disso, você pode literalmente deixar uma loja com 0 funcionários e as pessoas entram, passam no carrinho self-service ali, e vai embora, dia normal que segue. Já era assim 10 anos atrás, tipo, não é uma coisa que começou hoje, Pois entendeu? eu entendo, eu concordo contigo. Não é a inteligência artificial que vai roubar o seu emprego. É a evolução, né? Natural. É como para onde a gente vai como espécie mesmo, que coisas surgirão, inclusive. Porque quem pensa assim, tá pensando só do lado bosta da coisa. Porque assim, o tanto de, por exemplo, o meu emprego não existia, Exato. né? Então imagina se eu tivesse numa pira de ficar puto com a maneira, o que vai acontecer a seguir, porque na verdade é sempre mais oportunidade do que o contrário, E né? até é engraçado que falando sobre exatamente a sua profissão, que é gerador de conteúdo, aí teve um. Desculpa, teve um influencer que é streamer chamado Quabblecop, não sei se você já ouviu Não, falar. não. É um streamer para quem assiste aqueles streams de povo jogando Tá. Minecraft. E esse Quabblecop nos Estados Unidos, ele é um dos que estourou, tem milhões de seguidores e tudo mais. Já faz 10 anos também que ele vem fazendo conteúdo que é basicamente conteúdo de jogo, gameplay, fica comentando, que bacana, aconteceu isso, não aconteceu. Então, ele entrou numa pira no último ano de se substituir por um avatar em IA com conteúdo 100% gerado por IA, onde ele diz lá, não, minha equipe está treinando com os meus vídeos, as minhas formas de falar, e aí isso gerou uma controvérsia enorme, porque todo mundo, não, a gente vinha por você, pelo seu toque humano, e agora você está simplesmente enlatando seus comentários e só repetindo com um avatar digital, não é para isso. Então isso gerou uma controvérsia, está gerando ainda. Então Aham. é difícil até dizer o nome de Quabblecop, é tipo Kwelk, alguma coisa assim. Isso é algo que ele começou a fazer agora ou ele já tá fazendo há um Agora, tempo? assim, coisa de alguns meses atrás. Entendi. A E galera aí tá na fase do hate tá na agora. fase do hate. Então ele lançou os vídeos no canal dele. Então os vídeos, o tanto de like para dislike é tipo Aham. 1 milhão de dislikes para cada um like, sabe? Então comentário, sessão de comentário é só Mas e hate. o resultado parece. Se ele não tivesse falado nada, teria passado batido? É isso que ele está discutindo, exatamente isso que ele está discutindo. Que aí ele coloca em xeque o tipo de conteúdo que ele faz, inclusive. Então, ele tá meio que dizendo que o conteúdo que ele faz é meio descartável, entendeu? Porque ele não tá engajando de fato, ele tá só comentando alguma coisa, fazendo piadas. Que é piada para infantil, né? É muito mais para criança, aqueles canais que mais giram. Porque o pai deixa em repeat Sim, do que aham. qualquer outra coisa. Que é também um dos problemas de quantidade de views não quer dizer tanto. Mas o pessoal que é fã, que ia por causa dele se sente traído porque fala, cara, você tá achando que eu sou um idiota, que é só você me mostrar qualquer coisa que eu vou dar view pra você. Então o povo tá revoltado com esse tipo de coisa por causa dessa ideia de substituir criador de conteúdo por IA. Mas eu acho que seria eu não sei o que ele fez, vou procurar saber desse cara aí. Mas, pô, um experimento interessante também agora pra ele talvez fosse fazer um outro tipo de conteúdo, ele mesmo,
e ver se o outro roda. Então, é que no caso dele, então ele é um menino que deu certo, então ele é novo, super novo. Mesmo eu falo 10 anos de canal e agora ele deve estar com uns 25, faz de coisa. Ele começou quando era adolescente. E ele tá se sentindo naquela pressão que muito youtuber já comentou de tudo, pressão de gerar novos conteúdos, novas ideias, e ele se sente já que já deu pra ele, eu não quero mais, eu quero minha vida de volta, eu não quero mais ter que ficar gravando. Então ele tá naquela fase de burnout, e aí ele fala, não, então eu vou abrir 5 canais diferentes, é só deixar a IA rodando e vai continuar tudo igual, e ele tá nessa pira, entendeu? Ele realmente ele acredita nessa pira e tá indo nela. Eu vou dar uma olhada nisso aí de verdade, porque eu quero ver se ele não tivesse falado nada, teria passado batido. Eu vou tentar ver... Teria. Eu acho que o pior de tudo é que quase teria, porque ele fez um vídeo desse não dizendo que era IA, e depois só no final ele falou, tá vendo? Você acreditou que era eu, mas não era eu. Aí todo mundo ficou, filha da puta. Entendi. Que interessante. É porque assim, quando a gente fala de inteligência artificial, esse é um dos usos que são até meio óbvios que a gente consegue pensar hoje em dia. Visto que a gente consegue, produzir eu dançando qualquer coisa. Né? Então, pensar, por exemplo, no futuro em que essa conversa que a gente está tendo em português vai estar alguém vai estar ouvindo numa língua que a gente não... Isso já é hoje, né? Isso já é hoje. Tradução em tempo real, Isso já é hoje. Então, assim, pensar no que vem depois, cara, é sempre fascinante também. Porque eu ouvi uma vez de um cara que ele disse assim, cara, sabe esses últimos 20 anos aí, assim, o que aconteceu com o que a internet trouxe para nós como sociedade, assim, em termos de evolução tecnológica, de comunicação, né? Tudo isso. A inteligência artificial tem um potencial de fazer isso tudo em muito menos tempo, sabe? E tu compartilha dessa ideia? Então, em partes, a gente tem que entender o que é IA, né? Então acho que aí a gente tem que voltar um passo atrás. Porque hoje em dia, o povo tá associando o IA com um Deus Ex Machina, que é, pra quem não sabe, aquela figura... Imagina num filme que tá tudo perdido, o escritor não sabe o que fazer, ele inventa um poder que não existiu o filme inteiro e salva o cara, que a gente chama de plot armor, né? A armadura do escritor. Aí o cara não morre porque apareceu um poder que nunca apareceu. E a IA tá sendo meio assim, tipo, ele resolve qualquer coisa. Então todo mundo justamente vê o medo porque o pessoal pensa, qualquer coisa pode ser... Imagina que ele vira de fato uma Skynet, aí ele domina... tudo, inclusive essa parte de criador de conteúdo artificial, a gente brinca e dá piada, mas justamente o pessoal pensa, imagina um monte de influencers artificiais gerando fake news ou qualquer coisa para manipular a opinião pública, as pessoas acreditam, e então tem esse outro lado que eles pensam também. Então deixa todo mundo, nossa, será que... Até tem as discussões, a gente faz piada, isso aqui é uma IA que fez, não é uma pessoa. E a gente já tá meio que nessa pira. É que a grande verdade é quando a gente não sabe direito o que é IA. A gente pensa na generativa que eu não sei nem se esse é o nome, mas que vai dar pra gente ali um texto, ou um vídeo, ou uma imagem, e para por aqui, porque é isso que a gente imagina que seja. Mas o que é? Então, vamos lá. O pior de tudo, aí voltando ao que eu tava explicando, assim, a minha frustração é que quem tem o conhecimento detalhado para explicar, eu entendo a dor, porque é difícil explicar em detalhes em linguagem não técnica. Então eu peço milhões de desculpas a todos os PhDs que estão ouvindo, que eu devo falar umas barbaridades aqui, mas porque quem está ouvindo, ele dificilmente vai fazer e ele uma não integral. Sabe nada. Nada. Tipo, não é que eu não vou fazer conta de integral e derivada, que o cara não sabe fazer uma regra de 3, que tá ouvindo. Então a gente tá num outro patamar. Não estamos falando com outro cientista. Isso. E aí, pra quem tá ouvindo também, que aí pensa, nossa, aqui é uma coisa absurda, eu nunca vou entender. Não é que nunca vou entender. Tudo depende de algum esforço. Então não é óbvio. O cara que é um matemático há 20 anos, para ele uma coisa que é trivial, intuitivo, ele levou 20 anos para saber. Então, de fato, existe um mérito aí. Então, eu tentar agora explicar em um podcast 20 anos de estudo, realmente não é assim que funciona. Mas então vamos tentar colocar em linhas gerais. IA, todo mundo pensa que nasceu com o ChatGPT. Não é verdade. Esse é o primeiro grande ponto que acho que as pessoas não começando a entender. Não. A gente vem estudando IA literalmente desde quando o computador foi criado. Do primeiro momento que o computador foi criado, já se começou a tentar simular coisas. De um ponto de... Para você fazer qualquer operação, tipo enviar um foguete para a Lua, primeiro você simula
faz as contas antes de realmente explodir o motor ali para mandar. Essa simulação, a gente simula tudo que pode acontecer. E aí, como a gente simula foguete, simula carro, simula tudo, a gente fala, a gente pode simular pessoas também. Aí começam os estudos de quais são as características que definem uma pessoa. Então a gente começa falando da nossa interface, os nossos 5 sentidos principalmente. Então, uma pessoa fala. Será que eu consigo fazer um computador falar? E isso é uma coisa que demanda um tempo. Antigamente o computador fazia bips. Ele fazia blip, blop, blip, blop, e era isso. Joguei Doom com um alto-falante interno. Exatamente. Então, para quem não sabe, antigamente era opcional você ter chip de som. Era o kit multimídia. Kit multimídia. Só a povo placa, velho. Vinha a caixinha de som, a placa de som e um CD-ROM. Isso. E é engraçado que assim, toda vez que eu começo a conversar de IA, que é coisa moderna, eu sou obrigado a voltar lá atrás e não tem jeito. Eu peço também desculpa porque não tem jeito. Tudo se liga. Mas o problema é que quem nasceu recentemente, eles nunca viram essa mudança. É verdade. Entendeu? É verdade. Minhas filhas, elas não sabem como é o mundo sem, sei lá, uma tela na mão. Exatamente. Se você pedir para o povo quem tá assistindo vai ver, mas quem tá ouvindo não. Se você pedir para suas filhas hoje, como é que faz para tirar foto? Como é que ela faz? Ela vai fazer assim. E pra gente? Pra gente é assim. Exatamente. Então é uma diferença de geração. E eu explico essa história e eu acho que para entender como vai ser o futuro é importante entender a história, porque se você não entende por que as coisas foram feitas e quando elas foram feitas, você não entende por que elas existem hoje. Aí você fica achando que parece que um alienígena passou pela Terra, soltou a tecnologia aqui, alguém ligou na tomada e tudo começou a funcionar, mas não foi assim. Então, existe toda uma história por trás disso. Então, essa história que começa com os blips e os blops, isso a gente fica tentando fazer o computador falar. E tem um episódio engraçado que esse meu amigo vizinho que vendeu o computador pro estoque, a gente brincava com o computador PCzinho que o pai dele tinha comprado na casa dele, que também só tinha os blip e blop, mas mesmo naqueles blip e blop já existia software que a gente tentava controlar a frequência desses blips para tentar emitir sons que parecem humanos. E aí ele tinha um software desse que a gente conseguiu achar que gerava, a gente escrevia um texto e ele falava uma voz meio... Olá, você está aqui. Uma coisa meio... Uma coisa... A gente pensou, nossa, parece um troço meio satânico. A gente fez uma sacanagem que a gente colocou uma voz num timer pra falar, aqui é Satã, você está falando com o demônio, uma coisa assim. E aí a gente se escondeu, e aí justo a empregada dele ia entrar no quarto dele pra limpar. Nossa. E aí dava o timer, e aí o computador começa, aqui fala Satã. E eu penso, coitada da mulher, nenhum computador emitia som naquela época. E aí... Eu lembro a primeira vez que eu fui enrolado num troço parecido, lembra de um... acho que era Lucifer o nome de um programinha, que depois teve o Obaid, que era, tu digitava... Tu meio que fazia uma pergunta pra ele, meio que louvando ele. Tinha várias essas coisas. E aí ele te respondia uma parada. A primeira vez que me fizeram isso daí, meu irmão, eu lembro que eu quase desmaiei de susto. Exato. Mas era exatamente essa reação que a gente tinha. Tu não sabia que aquilo era possível, né? E a gente tá tirando sarro disso agora, que parece que faz muito tempo, né? Fala, nossa, coitada, mas tadinha também, ela é ignorante, não sabe. Mas é exatamente essa reação que tá todo mundo tendo com a IA agora. Pois é. É exatamente a mesma, por isso que eu trago essa história. Aí, além de tudo, para você, uma coisa é você emitir a voz, aí você tem outros sentidos. Eu gostaria que um computador fosse capaz de enxergar alguma coisa, determinar o que eu estou vendo, sem eu, como operador, ter que digitar num teclado e dizer para ele. Então foram anos e anos de computer vision, que é uma sub-área da inteligência artificial, que é como fazer o computador pegar uma imagem de uma câmera e identificar, aqui está o Igor, aqui está um cinzeiro, aqui está um videogame, que é coisas básicas assim. E isso numa imagem 2D. Aí eu tenho que ver, o videogame está na frente do Igor, ele está atrás do microfone. Ou seja, tem todas as relações que você tem dos objetos na tela. Não é só uma questão de ver a imagem. Então, isso levou outras décadas. Várias décadas, porque se você lembrar também, na época do kit multimídia, além do som, você lembra qual era outra coisa que era uma novidade na época também, junto com os kits multimídia? O quê? Sei. O CD-ROM. E tocar vídeo. Então, antigamente, vídeo... Lembra quando as músicas pararam de ser um MIDI e viraram MP3? Isso. Nessa época, aí minha mente explodiu.
Então a música no computador, não precisa de uma fita, não precisa de um CD. Eu lembro que nessa época minha mente explodiu. Eu queria escutar Scatman. I'm a Scatman. E essa música a gente tinha múltiplas versões em múltiplos formatos. E pra quem não entende, assim, por exemplo, uma música. A gente tava falando de videogame, né? Então o CD, ele tinha 600 megabytes. Aí, não sei se você lembra, a gente estava falando que você queria um Sega CD. Então, pra quem não lembra, tinha o Genesis, que era o nosso Mega Drive, e tinha o Super Nintendo. Eram cartuchos, mas existia uma opção no Sega CD de você colocar com o CD no Mega Drive, né? Aí você vai lembrar que os cartuchos, não sei se você vai lembrar, os cartuchos, eles tinham 8 megabits. Então, megabits, para você ter um megabyte, você divide por 8. Era 1 megabyte, era um cartucho médio. Um CD tinha 600. Aí eu falava, pra onde foi parar os 600 mega desse CD? E eu só tô colocando um jogo de 1, 2 megabytes. Pra que eu preciso do CD? Você sabe pra que você precisa do CD? Pra quê? Porque o áudio ocupa o resto do... Sim. Então, o áudio... Vai jogar um Final Fight no Sega CD, a música é foda. Isso, porque é um áudio não comprimido. Então, o áudio, você comprava o CD de música, então ele ocupava exatamente o tanto que ocupava num CD de música, e você tinha um pedacinho que era o programinha, que era o jogo. E aí ele era descomprimido, não existia o conceito de comprimir e descomprimir, porque comprimir e descomprimir usa muita CPU. Então, antigamente, quando a gente começou a tocar MP3 pela primeira vez, você precisava deixar o 486, que era o computador da época, ele só... Se você desse play no MP3, você não fazia mais nada. Você não fazia mais nada no computador. Ou você ouvia a música, ou você trabalhava. Não tinha como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu ouvia os MP3 na casa de um vizinho. Eu ficava já muito louco que ele botava... Eu tinha um 486 mesmo, mas assim, era um 486 meio isolado da realidade, que é um outro conceito que as pessoas não entendem hoje, que é um computador que não está conectado à internet. Exatamente, né? Porque o computador conectado à internet... Pra que serve isso? É, né? Só para texto. Não é para imagem. Agora, o interessante é que, aí falando desses computadores, que eles só conseguiam tocar, você só podia trabalhar no computador e ouvir música se você colocasse um CD de música. Um CD de MP3 já não dava. Porque o CD de música ele não precisa descomprimir, ele já está descomprimido. Então ele só vai, manda pro chip de som e vai. Ou seja, esses computadores daquela época são tão fracos que ele male consegue tocar uma música. Então, para você abrir uma imagem e processar uma imagem, é difícil. Então, os primeiros Photoshop da época que a gente está falando era só nos Macintosh, que eram hiper caros. A gente está falando de máquina de $4.000, não é qualquer PCzinho vagabundo que vai conseguir abrir um Photoshop no meio dos anos 90. Agora, você imagina... Como é que tu programava nessa época aí? Porque programação é texto, né? Então aí tu podia ter um PCzinho meio merda, PCzinho meio bosta mesmo. Na verdade, isso é uma coisa que o pessoal pergunta até hoje pra mim. Qual é o melhor computador pra aprender a programar? Qualquer um. Qualquer computador que você tenha acesso é um bom computador para programar. Não existe um computador melhor para aprender ou melhor para trabalhar. É o computador que você pode comprar. Então, o computador que eu tinha na época que eu aprendi a programar, ele era em DOS, era um PC 286 com 1 megabyte de RAM, 10 megabytes de HD, com um flop disk de 1.44 mega. A gente está falando mega, 1 mega, com um monitor de 80 colunas por 25 linhas, que é daí que veio o limite de 80 colunas, que muito programador vinha editor de texto e não sabe por que é 80 colunas. É porque o monitor, antigamente, ele era 80 colunas. E era 80 colunas porque a geração anterior à minha, ele digitava em cartão perfurado de 80 colunas. Então, não é aleatório que vem esses números também. Então, só que ali ele batia num cartão perfurado, que nem cartão de tear de costura, e esses cartões eram os programas. Então, isso virou monitor, MS-DOS, a gente aprendeu a programar no editor de texto. Na época, eu fiz o meu próprio editor de texto, porque não tinha um bom editor de texto, então era uma das coisas que a gente fazia, a gente ia construir nossas próprias ferramentas, que é assim que nasce o mundo Linux, por exemplo. O mundo Linux é basicamente, cara, eu não tenho $100.000 para pagar numa licença de sistema operacional. E minha máquina nem iria rodar, porque é um 386 com 2 MB de RAM. O que eu faço? Vou fazer meu próprio sistema operacional. Aí você pega um Linus Torvalds lá na Finlândia, que é gelado pra caraca, então deve nevar 6 meses do ano ali. Ele fala, o que eu faço 6 meses do ano? Vou inventar o Linux. E entendeu? É mais ou menos assim que funciona. E então...
toda essa conversa é para dizer, os computadores daquela época eram fracos. E agora, se para abrir um Photoshop, processar uma imagem já custava tanto, que um computador nem MP3 roda, imagina você processar um vídeo e para um computador enxergar o mundo real, ou seja, eu preciso ligar uma câmera nele, plugar no computador e processar essas imagens N vezes por segundo, era inviável. Então, se você perguntasse para um programador nos anos 80, nos anos 90, quando que um computador vai enxergar, ele era otimista. Ele fala, eu consigo, se eu simplificar muito a imagem, fazer ele ser um tamanho de um selo, 10 pixels por 10 pixels, ele consegue ver uma silhueta de uma pessoa. Então, tanto que os primeiros detectores de pessoas, eles não enxergam a pessoa, eles enxergam que alguma coisa se mexeu só. E já é um negócio sensacional. Então, a gente dependia da lei de Moore, que era a ideia de que o processamento ia dobrando a cada 2 anos dentro da mesma range de preço, e levou dobrando até os anos 2000, 2005, que a gente finalmente começou a ter processamento suficiente para processar imagens, por exemplo. Então, isso vem muito da evolução que aconteceu por causa do mundo dos videogames também. Então, quando a gente pulou do mundo 2D para o 3D, do Super Nintendo para o PlayStation 2, a Sony com o PlayStation 2 e PlayStation 3, eles foram super pioneiros. Não sei se você já ouviu falar que o PlayStation 2 e PlayStation 3 eram máquinas difíceis de programar para quem fazia jogo. Eu já ouvi falar bastante do PlayStation 3, um sistema de células, não sei o quê. O que é aquele sistema? Eles davam uns nomes meio emocionantes, assim, eles chamavam literalmente de Emotion Engine. Era o EE. O chip do Nintendo GameCube, acho que era Revolution, alguma coisa. Tudo nome meio empolgado. Nome pra frentão. Mas o que ele... Eu gostava do Dreamcast, gostava do codinome dele, que é Katana. Katana, exatamente. O que eles tinham é que eles eram os do que hoje a gente chama de uma GPU. Então, que eram múltiplos microprocessadores em paralelo, feitos especificamente para processar imagens, que é o que a gente chama hoje de shaders. Aí, para dar uma explicação, e tem um ponto onde eu vou chegar, tá? Imagem, o que é uma imagem? É uma grade de pixels. Então, todo mundo que tem uma câmera no celular, eles têm a noção de resolução, né? 1024 por 768, que era o VGA de antigamente. Ou hoje em dia, que é 3840 por 2160, que é o 4K. Então, aí cada pixel tem uma certa quantidade de bits para representar cor. Antigamente era 8 bits, agora com HDR nas TVs é 10 bits, 12 bits. Então todo mundo que já mexeu o mínimo de programação, front-end ou mesmo Photoshop, já viu que números são representados, cores são representadas como RGB, e um canal alfa também para transparência, mas vai de 0 a 255, 0 a 255 são 8 bits. Então bacana, eu tenho uma grade com números que representam cores que representam uma imagem. E o que é um vídeo? São múltiplas dessas grades 60 vezes por segundo, né? Então, para você ter efeitos, então o PlayStation 2 na época tinha uns efeitos bacana, que era tipo, imagina o chão quente perto de um carro de corrida, que ele dá aquela balançada na imagem. Isso é um shader que faz pós-processamento na imagem do carro. Então, o console faz a imagem do veículo ali na linha de largada e eu tenho um filtro depois, pensa um filtro de Photoshop que dá distorção de calor para parecer que tem calor. Isso é um shader. Então é uma fórmula que eu programo para ele ir processando pixel a pixel daquele negócio e modificando o pixel. É muito parecido com os filtros de CapCut, filtros de TikTok, filtros de Instagram, Minecraft. os shaders de Minecraft, exatamente. São formas de eu processar essa imagem. E esses coprocessadores, eles começaram a ficar bom em fazer esses shaders, tá? Agora, o que acontece? O que é uma CPU? Qual a diferença desse modelo para uma CPU? Uma CPU, que nem um Intel, AMD, ou até no seu celular, agora você tem os Qualcomm da vida, uma coisa que é comum em todos eles é que eles têm um conjunto de instruções que são fórmulas que pensam funçõezinhas que nem Excel tem funções, só que são funções que recebe 1 ou 2 números e cospe 1 ou 2 números. Por exemplo, uma função de soma recebe um número A, um número B e solta um resultado C. É um número, certo? Agora imagina para processar uma imagem e eu tenho que ficar somando cores pixel a pixel
3.800 e tantas vezes, 21 É bom tantas que eu vezes. seja rápido. É bom que seja rápido, porque ele vai ter que fazer milhares dessas contas, certo? Agora, o que diferencia uma GPU é que uma GPU é projetada para receber a matriz inteira de uma só vez e uma outra matriz ou uma função, que é esse shader, e ele processa tudo de uma vez, independente da CPU, e eu posso fazer isso em paralelo. Então, uma vantagem é que a CPU não tem que esperar, ele pode fazer outra coisa, e enquanto isso a GPU está só lá pegando imagem e processando essas imagens. E aí eu consigo ter o PlayStation 3, eu consigo ter o PlayStation 4 fazendo Full HD, aí PlayStation 5 fazendo 4K e tudo mais, porque eu vou aumentando essa grade de pixels, eu vou aumentando a quantidade de cor por pixel, e eu vou fazendo mais efeitos. Então eu crio efeitos Ambient Occlusion, Anti-Aliasing, todas aquelas letrinhas, todo gamer conhece, FXAA, MSAA, SMAA, todos os anti-aliasing da vida, é tudo processamento em cima dessas imagens. Agora tem uma coisa que é interessante. Deixa eu te perguntar uma parada rapidinho, não perde esse fio não, mas ó, você falou de como funciona o CPU e o GPU. Isso. Eu não sei se ainda existe, provavelmente sim, mas teve uma fase que eu não tinha grana para comprar a GPU e eu comprava uns processadores que tinha GPU integrada. Sim, ainda sabe? tem, as então, APUs. Como é que funciona esse daí? Tu me explicou como é que funciona os separados, que é o... Sim. E esse daí, que é o baixo custo. Aí eu vou pedir pra você guardar esse gancho, que eu vou completar com esse gancho, então. Tá bom. Mas o ponto que eu quero chegar, e aí tem gente que já deve estar meio perdido. Depois você já pôs filha da mãe e começou a entrar entrou em pixel e filha da mãe não sai dos pixels. Não, eu tô achando interessante. Eu vim aqui pela porra da IA, né? Agora, aonde que isso tem a ver com IA? Isso é interessante porque não é só pela visão do computador. Então isso facilitou a visão do computador, porque as mesmas tecnologias de videogame é a que facilitam um Tesla na rua conseguir enxergar carros em tempo real. Mas, mais do que isso, o que a gente chama hoje de LLMs, ou Large Language Models, os tais Generative AI, ou os GPTs, o principal, que assim, um GPT, um chat GPT é um grande arquivo. O que a gente chama de modelo é um arquivão, é um banco de dados. Esse banco de dados, eu vou falar um palavrão agora, ele é um universo multidimensional de vetores. Nossa! Fudeu. Universo multidimensional de vetores. Então, tem vetor para tudo quanto é lado. Aí eu vou explicar em breve o que é isso, mas o principal é que para você pegar esse arquivão e conseguir gerar um texto baseado nesse arquivão, é basicamente pegar matrizes de números e processar eles muito rápido para conseguir ter a resposta. Aí ele precisa processar grandes, porque esses vetores são representados dentro dessas matrizes, tá? Vetores podem ser matrizes, inclusive. Eu vou chegar nas definições já, mas todo mundo já conhece matriz de escola, já viu inversão de matriz e tudo mais. Você aprende isso na escola, até no colégio. Então, se o colégio for minimamente bom, ele ensinou como se lida com matrizes. Agora, eu preciso... Sim. Então, os modelos... Ensinou, né? Todo o tal do treinamento, que você faz o treinamento lá, que não sei o que faz, ele gera esse arquivão que tem essas quantidades de matrizes lá dentro, e eu preciso calcular isso muito rápido. Se a gente for falar assim, a grosso modo, ele é um banco de dados um muito banco de robusto. Dados, muito robusto. Tá. Vamos chegar nesse banco de dados já. Mas o principal é enxergar por que agora. Porque eu tenho agora esse modelo, e se eu for numa CPU, o que eu acabei de falar? CPU tem instruçõezinhas que vai um número de cada vez. Ele teria que ir... Se a matriz é gigantesca, milhões de linhas por milhões de colunas, eu vou ficar lá até o ano novo processando o número a número. Mas ele para pra pensar, não tem um jeito de eu pegar uma matriz e calcular essa matriz de uma vez só? Entendi. Aí fala, porra, imagina uma matriz... Pô, tem um hardware aqui que processa a imagem muito rápido. Eu não poderia processar essa matriz? Porque matriz não precisa ser uma imagem. É uma matriz. É simplesmente um bingo de números. Se ela vai ser uma imagem ou não, foda-se, entendeu? Aí ele fala, porra, GPU tá aí. GPU só serve para rodar Minecraft, Call of Duty. Eu posso rodar uma IA na GPU. E é por isso que uma empresa como a NVIDIA, ela se deu bem, porque lá atrás ela teve a consciência de pensar que
GPUs não eram só para imagens. Então eles inventaram uma linguagem para programar essas GPUs para uso genérico, que não é só uso de imagem. Então, ela pode processar outras paradas. Outras paradas. Isso que, se quem for pesquisar, vai encontrar um nome chamado CUDA, por causa disso. Dentro de uma GPU NVIDIA tem CUDA Cores, porque ele processa esses programas em CUDA. E aí você tem linguagens de shaders. E a gente fala shading, parece shade de sombra, tal, porque realmente ela processa sombra em imagem, e a gente chama ainda de shaders, entendeu? Então, muito da linguagem de inteligência artificial cruza com o vocabulário de gamer por causa do desenvolvimento dessas GPUs. Então aí eu tenho agora, os hardwares ficaram bons o suficiente por causa da competição de videogame e tudo mais. As GPUs evoluíram super rápido, e todo mundo quer vender a próxima TV de 2K, 4K, 8K, 16K, não sei quantos K que você quer inventar. Alguém precisa entregar essa quantidade de pixels por segundo. E essas são as GPUs que a gente vê evoluindo. PlayStation 5 tem que ser melhor que PlayStation 4. PlayStation 4 tem que ser melhor que Xbox 360. Então, essa corrida de melhorar processamento gráfico, coincidentemente, ajudou a melhorar o processamento de IA, porque IA usa as mesmas primitivas para fazer essa programação. Então, ninguém sabe disso, mas no fundo o mundo de videogame ajudou as IAs a evoluírem. Então, essa é outra... Salve pros videogame aí, um salve pra Nintendo. Tanto que você tava falando que o seu videogame preferido é o Sega Dreamcast, né? O Sega Dreamcast, ele foi o primeiro videogame que tinha exatamente os mesmos gráficos 3D que um arcade tinha. A primeira vez que, de fato, eu tinha potência de arcade num console. Não é verdade, porque o Neo Geo também. Mas no Neo Geo não tinha pouca coisa, a maioria era só 2D. Isso, 2D. Era só 2D, porque, de fato, o 3D era uma novidade. 3D era tão novidade que a Sega se uniu, na verdade, com uma empresa chamada Lockheed Martin. Lockheed Martin é uma empresa que faz, dentre outras coisas, aeronave e armamento militar. Então, porque justamente os militares estavam estudando sobre como fazer simulação de ambientes 3D para treinar piloto, para treinar as pessoas no ambiente 3D. Então, realidade virtual é uma coisa que vinha com o objetivo de treinar pessoas fora do ambiente de risco, onde eu não posso deixar o cara treinar. Como é que ele treina um caça? Eu não vou jogar ele no caça a primeira vez e deixar ele bater. Então, o ideal é que ele treine em condições o mais próximo possível da realidade, para quando entrar no de verdade, ele ter mais noção. Ainda bem que fizeram isso, que hoje em dia a gente pode jogar ping-pong. Sim, exatamente. Mas é uma tecnologia que nasceu por causa... não é por causa. Ele nasceu no mundo militar. As únicas empresas que tinham criatividade e condições de entender esse hardware eram as empresas de videogame. Então a Lockheed chamou a Sega, entendeu? Para participar. Então as empresas de videogame estavam unificadas ali com esse pessoal. E dali nasce a GPU que vai pro Dreamcast. Então ninguém tinha ainda o hardware. A NVIDIA não existia ainda nessa época, a partir dos anos 2000. Então, nessa época, você vai lembrar de nomes que o pessoal nem lembra mais. Você vai lembrar de Voodoo, né? Você tinha Voodoo, não existe mais Voodoo. A Trident também era uma fabricante. Que era, exato, Trident S3, Trio, Matrox. Tinha um monte de empresa que era muito focado em 2D ainda, porque o mercado tava falando de Photoshop, tava falando dessas coisas. Mas o 3D era uma coisa super nova. Tanto que quando um Toy Story sai em 1995, ele sai junto com um monte de papers e inovações que não existiam para poder fazer aquele filme. Então, o RenderMan, que é o software de modelagem 3D que a Pixar inventou, vem a se tornar a base de todos os outros softwares que nascem depois. Toda a matemática para você manipular objetos 3D e animar, ele nasce dos criadores da Pixar. A gente, até hoje, no programa chamado Blender, que é para modelagem 3D, é free, você pode baixar. Ele tem lá... um filtro que chama Catmull não sei o quê. Por que chama Catmull? Porque o fundador da Pixar é o Ed Catmull, que escreveu o paper que dá origem à equação que faz isso. Então, antes de ter a Pixar com esse software de a potência disso, num Tron, por exemplo, de 1982, para fazer 3D, eram matemáticos escrevendo matrizes em papel e imputando número a número. Era assim que fazia, não tinha como modelar 3D visual, entendeu? Então, assim, a gente evoluiu muito dos anos 80, 90, 2000 para chegar num ponto agora que a gente consegue ter
computação suficiente para processar essas coisas. Aí, falando tudo isso, fala, bacana. Então, a gente está falando de o que isso significa. Então, vamos entrar agora um pouquinho mais dentro de o que está por trás da inteligência artificial. Inteligência artificial, então, de novo, é um guarda-chuva de coisas. Aí eu mencionei ali geração de áudio, fala humana, eu mencionei sobre computer vision, mas aí tem a tal das redes neurais que todo mundo fala. Que diabos são essas redes neurais? De maneira super simplificada, imagina você tem que tá indo comprar um carro, aí o cara te fala de vamos parcelar, vai ter não sei quantos % por juros, por parcela, aí em cada parcela tem uma tabela, não sei o que, aí você começa a fazer a conta na cabeça, não dá, né? Óbvio. A maioria das pessoas, como é que vai fazer essa conta? Se quiser mesmo fazer, pega um pedaço de papel, vai usar soma e multiplicação, né? Então peraí, a primeira parcela é quanto? R$1.000? Você falou que é quantos por cento? 5%. Bom, 5% de R$1.000. Sei lá, R$50. Minto, não é não. É sim. Aí vai, então agora 1.050. Aí a próxima vai ser 5% disso. 5% de 1.050, fudeu. Então agora vamos fazer agora, divide por 100, multiplica por 5 e começa a fazer, né? E vai fazendo dessa forma manualmente. Ou ele pode saber a fórmula de juros compostos, etc. Ou saber usar uma HP que já faz isso automaticamente. Né, e sai na hora para você. Quem não sabe, vai fazer da forma mais simples, que é o que todo mundo faz no dia a dia. Vamos somar, vamos multiplicar. Somar e multiplicar, que é só o que ele faz. Uma rede neural é muito parecida com esse modelo. Então, uma rede neural é uma quantidade de pequenas formulinhas de mais e multiplicar, somar e multiplicar, aonde eu tento pegar um problema complexo e dividir na força bruta nessas formulinhas, você entendeu? Então, de fato, é como se eu estivesse fazendo todos os cálculos mais avançados de matemática financeira, por exemplo, só com soma e multiplicação. Imagina você. É trabalhoso para caramba, se dependendo do que eu estiver fazendo, eu tô falando de depreciação de imóveis considerando a inflação do período, não sei o que. Parece complicado, mas se você colocar no papel e tiver tempo e paciência, só com soma e multiplicação você vai resolver quanto que foi mês a mês, depreciação de cada coisa, certo? Dá para fazer. É que a maioria das pessoas não vai ter a paciência de fazer isso, né? Meu pai trabalhava com planilha em papel, era assim que eles tinham que fazer na época. Não tinha Excel, que você só imputa o número e a fórmula já faz tudo para você, né? Pois é. Viu, família? Existiu esse planeta aí, ó, que as pessoas que usavam papel. Então, você tinha que ser uma pessoa particularmente disciplinada, paciente, para ir ali linha a linha, coluna a coluna. Esse é meu pai. Pegando ali a calculadora do lado, fazendo a sua multiplicação, checando se o número está certo, para fazer o fechamento do mês e tudo mais, né? Então, uma rede neural é nada mais do que um programa universal. Isso é uma coisa que a gente tenta definir no mundo de computação, quer dizer, ele consegue resolver qualquer problema computacional. Então, qualquer problema que eu tiver, se eu treinar ele o suficiente, que é basicamente fazer tentativa e erro, até ele achar a resposta, sabe? E a partir dali extrapolar para problemas mais complicados, então eu consigo ter um modelo que eu consigo jogar qualquer problema e ele vai me dar próximo de uma resposta. Não necessariamente a resposta correta, mas próximo o suficiente, se eu treinar o suficiente, que parece que o cara sabia a fórmula. Sabe aquela coisa tipo, nossa, você sabe todas? Não, eu não sei todas as fórmulas, eu só sei fazer conta rápida de cabeça simples. Entendeu? Então, o que são esses modelos? Considerando que são só continhas de mais e continhas de multiplicação, é basicamente uma continha de pesos e vieses que tem, tá? Eu tô falando, é uma continha de x mais y vezes z, onde os pesos que eu vou colocando ali, eu vou ajustando para ele chegar perto do resultado. Eu vou treinando para chegar perto do resultado, vou ajustando esses pesos, entendeu? Continha de mais e menos, multiplicação. E a hora que eu vou treinando, o que é treinar? É eu pegar várias dessas equações que faz de conta de juro composto. Se o valor do carro for 100 mil, a parcela vai ser tanto. Se for 200 mil, vai ser tanto. Eu já tenho entrada e saída definida. Então eu vou fazendo, vai tentando aí,
até o momento onde eu jogo 100 mil e chega na parcela que eu quero, sabe? Então ele vai ajustando neurônio a neurônio, e neurônio em rede neural é simplesmente essa equaçãozinha. Não tem absolutamente nada a ver com o neurônio biológico. Eu vou chegar nessa discussão já já, porque é uma outra que me deixa puto também.